Muito bem, meus amigos. Atenção, vamos com tudo, hein? Primeiro tema já na tela do canal do YouTube. Como fica a briga pelo acesso com vitórias de Atlético e Chape? Como fica a briga, acrescenta uma pra gente aí, como fica a briga pelo acesso com vitórias de Atlético e Chapecoense? Esse é o primeiro tema do debate das feras. Lembrando que ontem, né, segunda-feira, a Chapecoense venceu sua partida em casa, grande vitória da Chape, e o Atlético Paranaense passou por cima do Amazonas como já era projetado, né? Coloca pra gente a classificação da Série B, aí na tela do canal do YouTube, porque a Série B ela fica ainda mais acirrada, ela fica ainda mais apertada, mais emocionante com essas vitórias. O Coritiba já tá dentro, né? O Coritiba esquece, ele vai pra Série A, tem 60 pontos, está uma vitória do acesso. A Chapecoense chegou a 57 pontos, passou o Remo, ex-porteiro do G4, que tem 57 também, e o Goiás, o poderoso Verdão, fecha o G4 com 55 pontos. O Goiás tem a mesma pontuação do quinto colocado Novo Horizontino, que separam as duas equipes apenas critério de desempate, onde o Goiás tem mais vitórias. Então o Goiás com mais vitórias, 55 pontos, Novo Horizontino 55 também na quinta posição. Aí tá tudo embolado, né, gente? Uma vitória ali já empata tudo. Criciúma sexto com 54, o Atlético Paranaense com 53. Para mim, do Atlético para cima são as equipes com chance. CRB fora, Cuiabá fora, Vai fora, Atlético fora, Vila Nova fora há muito tempo, né? Então essa é a briga pelo G4. Coloca pra mim a próxima rodada da segundona. Próxima rodada com vários confrontos diretos, né? Inclusive para a equipe do Goiás. Teremos Atlético e Paysandu, amistosos, Coritiba e CRB, vale o acesso do Coritiba, Vitória, um abraço. Ferroviária e Criciúma nesse jogo, todos nós somos Ferroviária desde pequenininho. Goiás e Atlético Paranaense, o grande jogo da rodada ao lado de Remo e Chapecoense, né? Sábado, 4 da tarde, Serrinha. Avaí Atlético, amistoso. Amazonas e Cuiabá, vale muito para o Amazonas lutar contra o rebaixamento, deve cair, mas ainda tem alguma possibilidade matemática. Remo e Chapecoense, domingo 6h30, jogaço, partidaça. Operário e Vila Nova, amistoso. América Mineiro e Novo Horizontino, nesse jogo aqui, todos nós somos América Mineiro, para cima deles Coelho. E Volta Redonda e Botafogo também uma partida que não vale nada, né? Apenas luta contra o rebaixamento. Essa situação, depois de 34 rodadas na Série B. Como fica a briga? Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, coloca o GC e volta a imagem pra mim. Ontem eu fiz uma simulação no site da Globo e pra mim subiram, né, na minha simulação. O Coritiba, campeão da Série B com 67 pontos, ele vai ganhar 2 partidas, empatar uma, e eu coloquei uma derrota. O segundo colocado vai ser a equipe do Remo, pela minha contagem. O Remo vai subir. Quem diria, Maestro? Terceiro colocado vai... Eu não brigo contra os dados. Terceiro colocado vai ser o Goiás. O Goiás ele vai subir com 65 pontos, na minha contagem. E o quarto colocado vai ser o time da Chapecoense. Então, dentro da minha simulação, eu fiz a simulação, ficou... Claro que a gente colocou resultados lógicos. Tinha resultado, por exemplo, que o Goiás ganharia, eu coloquei empate, por ser fora de casa. Não fui ufanista, não fui barrista a esse ponto. Então, na minha simulação, faltando aí 4 jogos para cada equipe, subiram, repito, Coritiba, campeão da Série B, Remo, vice-campeão da Série B, Goiás, terceiro colocado, e na quarta posição, a Chapecoense. Essa é a minha lista depois da simulação. Maestro Tim, como fica a briga depois de vitória de Atlético Paranaense e Chapecoense? Tudo muito mais embolado. Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço para você, abraço para meus amigos Jean Lopes e também para o Danilo Dias, nosso Dedê, para Giovana, para o Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiagão, eu vou nessa linha sua aí. Para mim, essa linha sua para mim são os 4 favoritos neste momento para alcançar essa situação de acesso à Série A. Eu só colocaria, até fora do ar aqui falando com o Danilo, a Chape, para mim, ela vai brigar aí pela segunda colocação. Mesmo a Chape perdendo para o Remo, se isso acontecer no próximo sábado, para mim o Remo é favorito pela crescente que teve com o Guto Ferreira, vem de 6 vitórias seguidas, é um time que tá jogando muito bem, pegam a Chape também, que é um adversário difícil, mesmo jogando fora de casa, mas eu vejo que independente desse resultado, a Chape ela tem 3 confrontos aí pela frente, nas 3 últimas rodadas, onde para mim ela é favorita nos 3 e deve fazer uma pontuação até alta, então eu vejo que a Chape, para mim, ela vai brigar aí pela segunda colocação com certa tranquilidade, vamos dizer assim. E nesse final de semana, para mim, nós teremos 2 confrontos que definem realmente a questão de acesso. O Goiás e o Atlético Paranaense aqui. Se o Goiás vencer, para mim, ninguém segura o Goiás vai
pegar uma força no momento certo, né, com a chegada do Carille aí, e é uma decisão. Agora, caso o Atlético Paranaense consiga vencer, eu vejo o Atlético Paranaense também na sequência, ele vencendo os seus 3 próximos jogos, então o Atlético Paranaense entraria nessa briga, mas como eu acredito que o Goiás, então para mim o Goiás vai estar no G4, juntamente com o Curitiba, com a Chapecoense e o Remo, porque para mim o Remo cresceu na hora certa. O Remo para mim é um time que vem jogando bem, vem fazendo um futebol de muita eficiência, não fez um grande jogo diante do Cuiabá, mas foi muito eficiente, se defendeu ali, sofreu defensivamente, mas quando teve a possibilidade de fazer os gols lá no ataque, foi lá e foi eficiente e fez, então o Remo entraria. Não descarta ainda nessa briga o próprio Criciúma aí, que tem uma sequência que não é tão pesada assim, mas com essa derrota pro Goiás eu não coloco entre os 4 favoritos para mim nesse momento. Então ficaria assim, Tiagão, Coritiba, Chape, Remo e para mim o Goiás. Muito bem, o M16 já tem superchat aqui, lembrando para você mais uma vez que você de casa pode ter a sua mensagem lida a qualquer momento, com prioridade absoluta, na frente de todo mundo. A gente tá comentando aqui, debatendo, você mandou superchat, pagou, a gente para tudo que a gente tá fazendo na hora e registra a sua mensagem. Olha aqui, o PMW Daniel 94 mandou R$2 pra gente. Tiago, te assistindo de Palmas. Pra cima deles, Guemo. Alô, Palmas, Tocantins, obrigado aí pela moral, viu? O Elson Frazão, Papai Noel do Centro-Oeste, acordou agora. Mete uma água gelada na cara. O P. Santarém, cuidado. Ana Laura Figueiredo da Costa, Danilo sempre coerente. Irã Gomes, saudações azulinas. Abu Omar 3183, cara de lontra, já deu pra trás. Dei nada, lá ele, respeita. Alô, meu querido Jardel Leão, negativos, reforços que o Braz trouxe já estavam jogando. Um abraço aqui pro Vanderlei Alves, também tá ligado. Enfim, um abraço pra todo mundo sempre ouvindo a gente aqui no canal do YouTube, Rádio Band News Goiânia. Vai deixando o teu like também, viu? Nossa meta hoje 600 likes, mais de 700 aparelhos conectados e apenas 121 curtidas. Uma vergonha pra você de casa, né? Cadê o like aí? Sapeca like e participe com a gente. A Center Pisos, teu maior showroom do Centro-Oeste. São mais de 800 modelos para você aproveitar. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Fantástica Center Pisos. Debate das feras, oferecimento Engilabor. Segurança do trabalho com o timaço da Engilabor. Sem tempo para cozinhar? Compre saladinhas e frutas prontas para o consumo nos hortifrutis do Grupo Moreira. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Fecha mês da Vesa que não aproveite na Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E atenção Brasil, venha conhecer a nova loja da Autovia Motors. Tome um cafezinho com a gente, fica muito bem localizada, viu? Na Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550 no Parque Amazônia. 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia. Tudo isso você encontra na Autovia. E aqui um testemunho meu. Troquei de carro esse ano, graças a Deus, comprei o melhor carro da minha vida e comprei na Autovia, cara, com atendimento maravilhoso, amizade, né? O Anderson, todo o timaço dele, o Joabson, comandados lá pela Amanda, pelo Augusto, grande Autovia Motors, sempre aqui, ó, no meu coração, a melhor loja de carros seminovos do Brasil. Goiânia não, do Brasil, Autovia Motors. 1h19, vem pra cá também, cracaço Danilo Dias, divide a tela aí com o Dedê. Ô Danilo, a situação ficou complicada, cara. Porque assim, um tropeço igual, a minha simulação eu coloquei vitória do Goiás contra o Atlético Paranaense. Se o Atlético surpreende o Goiás aqui no estado da Serrinha, aí muda tudo. E deixa eu já bater aqui na madeira também. Bate 1, aí, 2, 3. Sinal da Cruz 3 vezes também, tá amarrado. Eu quero que o Furacão se lasque. Queria que o Furacão subisse pela importância do Atlético, mas contra o Goiás, meu amigo, entre eles e a gente que chora a mãe deles. Que a nossa mãe sorria. Claro que eu quero o Goiás na Série A, ué. O Atlético Paranaense fique mais um ano na Série B, aprenda, melhore o planejamento e volte ano que vem. Esse ano, um abraço. Ou é a nossa vaga ou é a vaga deles. Então, que chore, repito, a mãe do povo do Atlético Paranaense. Mas, enfim, o fato é, o Danilo Dias, mais uma vez, a gente tem apenas o Coritiba disparado. Só o Coritiba. Do Coritiba para baixo, todo mundo está disputando aí, são 6 equipes para 3 vagas. Como fica a situação, como fica a briga, né, pelo acesso com vitória de Atlético Paranaense e Chapecoense, faltando agora apenas 4 partidas pro final da Série B do Campeonato Brasileiro. Chega pra cá. Alô, você, cracaço. Boa tarde, Danilo Dias. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima terça-feira pra você. Uma terça abençoada também ao maestro, o ídolo, Carlos Eduardo Tim, ao Jean Lopes. Boa tarde especial pra você, Jean. Faz tempo que não nos falamos. É bom revê-lo por aqui. E, claro, uma boa tarde especial a toda a nossa audiência que nos acompanha aí em vários estados aqui do nosso Brasil. Temos aí Tocantins, temos lá no Pará, aqui também no meu estado de Goiás. Muito obrigado, até do Paraná, né, também nos acompanham aí, muito grato pelo carinho. Thiago, teremos confrontos diretos, né, essa rodada 35, ela nos reservou algo muito bacana, né,
para que nós possamos desfrutar de jogos interessantes, jogos que têm a chamada um tônico muito forte, que mexe ali na tabela superior. Começa com o Clube do Remo recebendo a Chape, ingressos esgotados, torcedor motivado. De um lado vem um time que venceu 6 jogos consecutivos desde que chegou a era Guto Ferreira, o outro também vem de 5 vitórias e um empate, então se enfrentam no melhor recorte deles dentro dessa competição. Pós-Mailton, a Chape teve ali uma oscilação, mas conseguiu engrenar com Walter Clark, Dalpozo e companhia. O Clube do Remo teve algo novo, esse fato novo chegou lá e fez com que jogadores que não estavam em evidência pudessem agregar valor na reta decisiva. O Grego, o menino que fez o gol o terceiro gol também, me fugiu o nome dele agora, contra o Cuiabá. E são jogadores que o Guto conseguiu resgatar para agregar valor. O João Pedro, né? O que fez o terceiro gol do Cuiabá, não foi? Gol do Remo. O João Pedro, que é estrangeiro lá. Obrigado, exatamente. Então eu penso que vai ficar assim, Thiago. Remo ou Chape, o ganhador já encaminha a sua vaga e depois fica 2 vagas para alguns 5, 6 times aí. Remo ou Chapecoense, o derrotado vai brigar por uma dessas 2 vagas. Goiás, Atlético Paranaense, Grêmio do Horizontino e Criciúma. Eu vejo que essa rodada 35 ela pode encaminhar principalmente lá em Belém o acesso de um ou de outro e depois restariam 2 vagas aí. Caso haja um empate entre as 2 boas equipes que está num recorte interessante, aí eu trago elas também para essa briga aí. Restariam 3 vagas e eu incluiria os 2 times também brigando com Goiás, Criciúma, Grêmio do Horizontino e também o próprio Atlético Paranaense. E um dado interessante que eu trouxe e é um pouco alarmante para o Goiás, que hoje ocupa a 4ª colocação, é que desde 2020, o 4º colocado, quando chega na rodada 35 à 38ª, ele tem uma queda de rendimento. E eu vou te trazer os dados. Em 2020, o 4º colocado fez 9 de 12 pontos nas rodadas finais. Em 2021, o mesmo 4º colocado, ele fez 9 dos 12 possíveis. 2022, ele fez 7 dos 12. 2023, quando o Vitória sobe, ele faz 7 dos 12. E o ano passado fez 5 dos 12. Aonde eu quero chegar com isso? Que os números vêm caindo do 4º colocado na hora que precisa, naquela reta final. Vimos um Grêmio do Horizontino na rodada 35 em 2024 com 59 pontos ficando de fora. O Goiás hoje ocupa com 55 pontos essa 4ª colocação e os números estão aí, os dados vêm caindo, os times na reta final parece que perdem um pouco o fôlego. Tomara que não seja o caso do Goiás, que ele consiga aí o máximo de pontos possíveis, mas é um dado que me chamou a atenção, que desde 2020 para cá, o 4º colocado nos últimos 4 jogos vem caindo a sua pontuação. 1h23, tô abraçando aqui o Ericon Freitas, mandou R$2 presente de superchat, né, mandou aqui pra rádio. Sábado, velório do Goiás, estará com os titulares. Ô Ericon, para com isso, fica secando o Goiás aqui. Isso é com o pai do Centro-Oeste brasileiro não, meu filho. O Goiás é o seguinte, quem teve oportunidade de matar, não matou, vai chorar agora. Porque o Goiás tem camisa, o Goiás tem peso, o Goiás tem tradição. Uma vaga é do Goiás, E o Goiás vai passar por cima do Atlético Paranaense. O Atlético vai chorar. Repito, eu queria que o Atlético subisse, por tudo que o Atlético Paranaense representa e tudo mais. Mas entre Atlético Paranaense e Goiás, meu amigo, que chore a mãe do povo do Atlético Paranaense. Tô nem aí para Atlético Paranaense, que se lasque. Goiás vai para a Série A. O futebol goiano estará na Série A em 2026. O Jânio Valverde mandou R$2 pra gente também, pra cima do furacão poderoso Verdão. É isso aí, esse é o pensamento. Alex Oliveira, Tiago, como vocês sempre falam, o Atlético vai subir por ser gigante, vai ganhar do Goiás e depois o Goiás entrega para ajudar o Remo e o Remo será o campeão. Para com isso, Alex. O Goiás mesmo perdendo a partida de sábado, e não perderá, ele não estará fora da briga. Ele ainda terá todas as possibilidades de acesso. Só que o Goiás ganhando, aí ele fica praticamente com 2 pés, né? No G4, 2 pés na Série A do Brasileiro. Adinaldo Mendes, a imprensa de Chapecó já cravou que eles serão os campeões. Adinaldo, eu não confiava no time da Chapecoense, mas depois da partida de ontem, o time se impôs demais da conta. A Chape, pra mim, vai pra Série A. Time redondinho, arrumadinho, bem treinado. E um calendário que lhe favorece, né? A tabela da Chapecoense da Chape é boa. É a melhor de todas, né? Das equipes que estão ali no G4. É a melhor de todas disparada. Só tem o jogo do Remo que é pesado, né? Depois é só contra equipes do meio e parte de baixo da tabela. O Maestro falou aí. Quem que são, Maestro? Fala aí pra gente. Da Chapecoense, ela pega o Remo, né, agora. América Mineiro em casa. América Mineiro, Volta Redonda e fecha com o Atlético Goianiense. É teta. É isso. Volta Redonda é fora. Remo e a Volta Redonda fora. América e Dragão em casa. Tabela fácil. Tranquilo? Jardel Leão, Remo tá embalado, focado e jogando o melhor futebol na reta final. Beleza, gente. Vai deixando o like aí, viu?
Vem aí o nosso Jean Lopes, mas antes eu tenho que falar para você da Link Telecom. Lá você navega, joga online, maratona suas séries e ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, a conexão em todos os sentidos. A Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli, com variedade de mancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. WhatsApp 62 32 72 6666. Acesse acamargo.com. A Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, receita de deliciosos momentos. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Aproveite a promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Precisou, aqui tem. E Eurodiesel, com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel, o teu melhor amigo no agro, especialista em injeção a diesel. Ligue para Eurodiesel, 3576-3646, 3576-3646. Eurodiesel. Quando você vai deixando o like, divide a tela aí no canal do YouTube com o nosso Jean Lopes. Tá com o olhinho dodói. Aliás, fecha no Jean Lopes, gente, que eu tenho um anúncio para você aqui, uma mega promoção de final de ano. Você que tá sofrendo aí com mal olhado na sua casa, espíritos possessivos, né? Você que tem insetos também, entre em contato com o nosso Timaço pelo 629-9980-8807 que a gente manda o Jean Lopes para sua casa, viu? Ele tá cobrando 350 para assustar barracões de até 3 cômodos. Então você pode mandar aí mensagem, manda um WhatsApp, promoção exclusiva. A gente manda pra Belém do Pará também, tá? Olha que menino lindo, gente. A Curitiba que olho também, maravilhoso. Thiago. Curitiba não, que o povo lá mata ele. Curitiba não, a gente gosta do Jean. Olha que, gente, que menino lindo. Ô, menino lindo! Jean Lopes, fala comigo, olhinho. Tadinho do Jean Lopes, tá com terçol. Renegou comida pra grávida, né, Jean Lopes? Bem feito. Mas enfim, fala pra mim, como fica a briga pelo acesso com as vitórias de Atlético Paranaense e Chapecoense? Mais charmoso, mais bonito, mais belo. Fala, Paulo Zulu do Rádio Brasileiro. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde, Thiago Menezes. Eu tô com a irritação no meu olho esquerdo, que aliás é natural, eu sempre tive esse problema, mas logo estarei zerado novamente. Boa tarde para você, uma boa tarde para o maestro Tim, para o craque Danilo. Danilo, seu vinho tá aqui. Vou te dizer uma coisa, a aposta prescreve no final da Série B. Se você não pegar o vinho até o final da Série B, você não vai pegar mais não, tá bom? Um abraço a todos vocês e, claro, um abraço especial, querido ouvinte da Band News FM. Thiago, eu vou começar a minha resposta pelo jogo entre Goiás e Atlético. Para mim, o maior jogo dessa Série B disparado. As duas maiores camisas, as duas maiores tradições, os dois clubes com maior, histórico, né? Com maiores histórias dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, será o maior jogo dessa Série B até o momento, porque é um jogo de confronto direto disputando vaga. E se o Goiás vencer, o Goiás vai dar um passo muito grande em busca da sua vaga. Se perder, continua com muitas chances, né? Vai ter que vencer os 3 jogos restantes, mas não vai ficar fora. O empate deixa os dois ainda com muitas chances de conquistar. Agora, se o Atlético Paranaense perder, aí sim vai ficar muito difícil para ele. Quem tem a tabela mais fácil, ao meu ver, né, na minha opinião, não é a Chapecoense, é o Atlético Paranaense após o jogo do Goiás. Veja bem, passando o jogo do Goiás, as 3 últimas rodadas, o Atlético Paranaense só pega baba. Então as coisas para ele vão ficar mais fáceis caso ele consiga um bom resultado contra o Goiás. Para mim, só o Curitiba, né? Isso aí vocês todos falaram, não tem como. O Curitiba, pela pontuação que tem, pela tabela que lhe resta, praticamente está com as 2 mãos, uma mão e 4 dedos na vaga. As outras 6 estão em aberto. Tudo pode acontecer. Para mim, a Chapecoense é muito, muito forte, para mim, um dos times mais fortes nesse momento. Deve conseguir uma vaga. O Goiás, por tudo que representa, pelo seu tamanho, sua grandeza, deve pegar outra vaga, e aí os outros times disputarão a 4ª vaga. Quanto à questão que você fez o simulador, que o Remo vai ficar à frente do Goiás, eu sinto dizer que você está equivocado, Thiago, porque o Goiás, aliás, você não, né? Você, porque você que colocou os resultados, lá o simulador foi de acordo com o que você colocou os resultados. O Goiás está a 2 pontos do Remo. Mas existe um fator que talvez você tenha esquecido, que é o confronto direto. No confronto direto, o Goiás vai vencer e vai passar o Remo. Foi pelo confronto direto mesmo que o Remo ficou na frente do Goiás. Para mim, lá, o jogo é para empate.
E aí eu coloquei aqui o Goiás perdendo ponto para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Se você colocou o jogo no meu último, simulador, Goiás e Remo empate, significa que os dois vão precisar de um ponto para subir. Para mim o Goiás ele não perde mais. Só que para mim ele conquista 2 vitórias e 2 empates. Ele soma 8 pontos. 8 pontos. Ele empata um jogo contra a equipe do Grêmio Novo Horizontino fora. E ele empata contra o Remo na última rodada. Se ele fizer essa sequência que você falou, de 8 pontos, sendo 2 vitórias, os dois precisarão de um ponto 63, na última rodada. Ele chega a 63, o Goiás, com 17 vitórias. O que é praticamente garantido, né? Mas aí é o seguinte, por exemplo, se ele empatar, a gente tá fazendo fora do ar aqui, né, Danilo, os cálculos aqui, porque agora é a matemática que tá funcionando. Ela que tá mandando. Se ele empatar com o Atlético Paranaense... Essa é a tabela dificílima do Remo, tá? Sim, difícil. Igual a do Goiás. Difícil também. Do Goiás também é terrível. As duas. Mas eu tô falando assim, se o Goiás, por exemplo, empatar com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense pode chegar também a 63. Mas no meu simulador o Goiás ganha do Atlético Paranaense. Isso, porque ele praticamente mata o time do Paraná. Pra mim esse é o jogo. Se o Goiás ganhar, pra mim ele praticamente elimina o Atlético Paranaense. Aí o Atlético vai começar a depender de outros resultados. Mas, por exemplo, a gente fazendo a matemática aqui, se o Atlético fizer Atlético Paranaense, empatar com o Goiás, ele tem possibilidade de vencer as 3 últimas, Thiago, ele chega aos mesmos 63 que a gente tá baseando aí que o Goiás chegará com esses 8 pontos, só que ele chega com uma vitória a mais. Porque aí ele vai fazer 3 vitórias, ele tem 15, ele chega com 18. O Goiás vai chegar a 63 com 17 se o Goiás fizer 8 pontos.